Oi gente, tudo bem? Vamos embalar uma encomenda comigo? Dessa vez é uma caixinha surpresa do Stray Kids com foco no Xambin e no Hyunjin e ela vai pro Anderson. Inclusive eu aproveitei para mostrar para vocês como que eu me organizo para embalar a caixinha, que eu coloco cada coisa no seu devido lugar, deixo ali os love mails, adesivinhos, eles ficam todos ali, mas eu já deixo separadinho na ordem. Os brindes eu já deixo aqui embaixo também, porque facilita muito a minha vida. Além dos saquinhos, que claro, às vezes eu erro, nessa encomenda eu errei, eu tive que trocar 2 saquinhos aí, porém, eu já deixo mais ou menos ali na ordem para facilitar a minha vida. Porque como vocês podem perceber, são muitos, muitos e muitos itens, e eu preciso realmente me organizar para facilitar e embalar para vocês com todo cuidado e garantir que eu não vou esquecer nenhum item para trás. Pode acontecer, mas assim, dessa forma organizada, fica muito mais fácil de eu não esquecer nada. Coloquei então as fotos grandes do Xambin e do Hyunjin no primeiro saquinho, que é um saquinho maior. Aí eu já vou deixando tipo de baixo para cima os saquinhos organizados. Peguei o saquinho também dos marca-páginas, que eu mandei um de cada, porque essa encomenda foi comprada para os filhos do Anderson, e como ele falou os 2 ult, eu supus que seriam 2 pessoas, 2 crianças ou 2 adolescentes, não sei. Eu preferi fazer tudo em parzinho para garantir que todo mundo ficaria feliz. Eu espero muito ter acertado, porque eu falo para vocês que eu sempre tento fazer as coisas da melhor forma para cada um. E aqui tá um exemplo. Eu pensei, bom, se são 2 ult para os filhos, talvez sejam 2 pessoas. Vou fazer tudo em parzinho para todo mundo sair feliz. Inclusive, nessa caixinha surpresa enorme, que é de 60 itens, vai aquele tipo de fotinha maior, que vai nas caixinhas menores, mas é muito mais raro de ir. Que é uma fotinha que é maior que um photocard, não tem bordinha arredondada e é uma gracinha. Eu sinceramente gosto muito. Só não vai nas caixinhas menores porque geralmente eu não consigo me organizar para ir nelas. Mas fora isso, fica tudo perfeito. Coloquei então todos os photocards junto com aquelas outras 2 fotinhas separadas, que elas são milímetros maiores do que as anteriores que eu fechei, mas eu preferi deixar separado. E eu mandei também 2 tamanhos de polaroids. As do grupo são maiorzinhas, que eu mandei 4. As do Xambin e do Hyunjin eu mandei 2 de cada, e elas são um pouquinho menorzinhas. Eu gosto de variar o tamanho da polaroid também. E aí tá o primeiro exemplo de saquinho que eu errei, porque eu achei que fossem caber todos os itens, mas daí eu percebi ali que talvez não, aí eu fui colocando a cada bloquinho de item para ver se caberia. Coloquei as fotinhas maiores, coloquei os photocards, e na hora que chegou as polaroids eu percebi que não iria dar. Então eu tive que procurar outro saquinho, que eu deixo assim mais ou menos no jeito para se precisar também, mas já tira um tempo de uma organização que eu já tinha feito para embalar. Por isso que eu prefiro organizar tudo, sabendo que podem acontecer coisas dali no meio, porém vai ser muito menos pesado do que se eu tivesse deixado tudo bagunçado. Se tivesse tudo bagunçado, como que eu ia garantir que todos os itens estariam dentro da caixinha? Se tivesse tudo bagunçado, como eu saberia qual saquinho era qual? Eu ia ficar procurando o saquinho enquanto eu embalo? Então, para mim, isso não convém. E eu queria até recomendar para vocês fazerem esse tipo de organização, ou me indicarem um tipo de organização que vocês consideram melhor, para eu melhorar também, porque para a gente conseguir embalar e gravar embalando, mas mesmo se não gravar, conseguir colocar todos os itens da pessoa ali dentro sem esquecer nada, ou com uma chance baixíssima de esquecer, vale muito a pena essa organização, que fica em cima da mesa, no nosso campo de visão, e cada coisa no seu devido lugar. Como era a caixinha do grupo todo, eu mandei os photocards e polaroids do grupo todo, porém algumas coisas foram dando foco nesses 2 membros que são os ults. Então, as fotos grandes, os marca-páginas, algumas polaroids, alguns photocards, os adesivos, os chaveirinhos
todos foram focados nesses dois, porque a caixinha com foco sempre varia, vocês sabem disso, que a caixa surpresa realmente tudo varia. Tem item que vai em uma, tem item que não vai na outra, tem imagem que vai em uma e não vai na outra. Então, pra mim é bem legal fazer assim. E ali foi mais um caso que eu errei o saquinho, né? Porque eu não tinha feito ainda o Tamagotchi do Hyundai, e daí eu percebi que ele ficou alguns milímetros maiores do que do que o do Xambin. E eu precisei colocar num saquinho mais largo, porque eu não gosto também de deixar tudo muito justo. O saquinho que ficou ali, os photocards, agora que eu tô vendo, enquanto eu tô editando, narrando pra vocês, eu percebo que talvez eu devesse até colocar um saquinho um pouquinho mais largo. Não para eles ficarem chacoalhando ali dentro, mas para evitar que na hora que vocês puxem o item, a pontinha não enrosque no saquinho e não cause nenhum tipo de dano ali ao seu item ou nenhum tipo de dor de cabeça para retirar o item do saquinho. Fui colocando ali, encaixando, já percebendo que talvez eu fosse precisar mexer na ordem ou da forma como os itens estão para caber tudo, porque agora na parte dos brindes eu realmente coloquei muitas fotinhas 3x4, porque essa foi uma caixinha especial. Foi uma caixinha que eu também gostaria de agradecer a pessoa pela paciência, porque se eu não me engano, a pessoa comprou no dia 3 de fevereiro. Não tenho certeza, ou talvez até antes. Então é uma caixinha que eu demorei um mês para fazer, e eu peço até desculpa pelo tempo que eu levei. Estava dentro do prazo, mas como eu já disse para vocês, eu realmente demando um tempo para fazer, e por isso que tem no anúncio, sob encomenda para 15 dias úteis. Tem na descrição também, em 2 lugares na descrição, para garantir que vocês vão ver. E agora tem a mensagem automática. Antes de eu confirmar a venda, né, a compra de vocês, eu estou mandando uma mensagem automática, né, eu estou configurando para ser enviada, onde eu reafirmo essa informação, porque assim, se vocês acabarem desistindo pelo tempo que eu levo para fazer, que é o de 15 dias úteis, né, que eu não chego a esse tempo, porém esse daqui foi um caso específico e tem mais outras 2 caixinhas que estão nessa mesma linha. Assim, se vocês não quiserem esperar todo o tempo da pré-venda, né, que é sob encomenda, vocês têm o direito de cancelar antes de eu confirmar. Aí, se eu mandei a mensagem e vocês não responderam, não cancelaram, não fizeram nada, eu vou supor que vocês vão querer ficar com o item, entender esse tempo, e aí eu vou lá e simplesmente confirmo o pedido de vocês, gero a etiqueta e a partir disso não tem mais como cancelar. Não sei se o sistema da Shopee, se vocês falarem com o atendente, cancela depois disso, mas pra mim não tem mais como cancelar. E eu não cancelo as encomendas, tá, gente? Porque senão isso gera penalidade pra minha loja. Tenham certeza do que vocês vão comprar, porque o vendedor não pode ficar cancelando encomenda, isso gera penalidade. Tem uma série de coisas, se eu não me engano, inclui até a impossibilidade de aplicar o cupom de frete, ou seja, quanto eu vou vender se eu perder o direito de ter ali o cupom de frete, que eu pago pra isso, porque eu tive que cancelar uma compra que vocês mudaram de ideia, sabe? Então, se atentem a isso sempre. Eu não falo nem só com a minha lojinha, tá? Eu falo com todo mundo mesmo. Aí eu fechei essa caixinha perfeita, que eu amei ter feito. Muito obrigada, Anderson, pela oportunidade de fazer essa caixinha. Pra mim, ela ficou muito linda. Eu espero muito que você e seus filhos gostem, porque ela foi feita realmente com muito carinho, de coração. Eu caprichei o máximo que eu consegui. Pode ver que a caixinha quase não fechou. Então eu espero muito, muito, muito de verdade que, apesar do tempo que eu levei para produzir essa caixinha, seja uma boa experiência para vocês. Beijo!